A questão de apoiar Israel como boa cristã aparece com frequência. Sei que é polêmico e talvez eu não devesse me envolver, mas vocês me conhecem. Assuntos polêmicos me dão ainda mais vontade de comentar. Mas eu pensei comigo mesma, assisti a um trecho, um debate entre cristãs sionistas e cristãs antisionistas, e achei fascinante. Vamos assistir alguns dos principais pontos juntas. Israel é o único país no Oriente Médio onde vimos a população judia ou cristã aumentar em vez de diminuir, onde elas têm o direito de praticar sua religião livremente e abertamente. A questão aqui é: as cristãs têm uma obrigação bíblica de apoiar o Estado de Israel? Este é um programa DAF. Eu ofereço fazer 90% aqui. Isso não é verdade, antes de tudo. Você não viu os vídeos de cristãs levando cusparadas em Israel? Falo de pessoas assassinadas? Sim. De novo. O povo judeu não apoia o cristianismo. Eles não apoiam os cristãos de forma alguma. Por que há liberdade religiosa em Israel? Eu sou uma cristã gentia de Israel. Estou totalmente segura lá. Cresci lá quase toda a minha vida. Adorava publicamente e podemos fazer proselitismo e compartilhar a verdade de Yeshua. Eu passei todos os verões indo para um acampamento de verão chamado Dorraba, que significa a próxima geração, com crentes árabes e crentes israelenses se reunindo para louvar Yeshua ao ar livre, em público. Essa era a minha vida. Acho curioso vocês quererem ficar aqui dizendo que cristãos são perseguidos e que o que falo é propaganda. Minha vida não foi uma propaganda tipo uma operação psicológica. Eu ousaria dizer que as informações de vocês, vindas da tela, talvez tenham sido... Para começar, voltando ao que eu estava dizendo, sabe? Eu tenho que dizer que concordo com ela. Estamos nos acostumando com pessoas comentando assuntos que acham entender por ler na internet, mas debatem com quem realmente vive a experiência. É a essas pessoas que se deve perguntar. Pergunte aos cristãos que vivem em Israel como eles veem o tratamento recebido, comparando com a opinião de quem está de fora sobre o apoio aos cristãos no país. O exemplo de cuspirem em cristãos em Israel é mencionado tão frequentemente que, sinceramente, parte o coração. A verdade é que há pessoas que cospem em outras, não só em cristãos, mas também em mais ou menos religiosos de várias denominações e culturas. É um fenômeno triste. Não é algo especificamente contra o cristianismo. O que você precisa analisar é a base do país, as leis, a legislação do país. Isso é apoiado? Isso é permitido? O país reconhece isso? Comparar Israel com outros países do Oriente Médio não faz sentido. Em um lugar, as pessoas cospem, em outro decapitam. Não há comparação possível. E o fato de que existem pessoas específicas em Israel que não sabem como tratar pessoas de religiões diferentes com respeito, isso é um problema. Mas isso não quer dizer que Israel tenha, por natureza, um problema com o cristianismo. São questões bem diferentes. E o exemplo de ver alguém cuspindo em um cristão em alguns vídeos, o que é simplesmente tão nojento e estranho por si só, é um exemplo clássico de como eles fazem operações psicológicas contra você. Ela diz isso com tanta confiança, tipo, você não viu eles cuspindo na gente? Essa é a prova. Eles exageram pequenos momentos para tentar convencer as pessoas contra isso. A afirmação de que nós, como cristãos, devemos apoiar Israel, o que eu entendi do último comentário é que meio que, sabe, presumiram que a gente defendia, sabe, o Hamas ou o terrorismo islâmico. Então, a questão é que o caráter de Deus nunca aprovaria uma nação. E, aliás, isso vem do governo israelense. Ele nunca aprovaria ou concordaria com uma nação. É sobre o caráter de Deus que estamos falando. Que tem um índice de 83% de vítimas civis. Isso é falso. A proporção é 2:1. Isso vem diretamente do governo não islamista. Não, isso não é verdade. Dizem que é 1:1. Isso é aceitar a versão do Hamas. Não, é literalmente do site, você deveria conferir. Eu achei que não tinha por um tempo. Por que você não vai em frente e fala? Israel responde quando é atacado. Ela não assume, como vimos, a iniciativa ofensiva de forma consistente. E todas as vezes nas circunstâncias em que Israel conquistou terras, foi porque Israel foi atacado e estava se defendendo. Agora, se voltarmos à pergunta, se olharmos para como é o apoio a Israel hoje, bem, essencialmente podemos apoiar nossa sinagoga local, apoiando os judeus. Judeus foram assassinados. Muitas atrocidades ocorreram, como no Holocausto.
Não vamos esquecer nossos irmãos judeus. Holocausto. É, por isso você está zombando de nós, porque isso não é nada crítico. Isso é só para ganhar visualizações. Porque esse não é um argumento que sempre é usado. Esse é o argumento que eu costumava usar para dizer às pessoas que elas odeiam como se fosse o celular. Ei, queremos falar sobre todos os cristãos que foram mortos ao longo da história? Vamos falar sobre você sentar aí e tentar tratar judeus como migrantes ilegais, enquanto pessoas morrem em Gaza e ainda zombar do Holocausto. Tá bom. Podemos conversar sobre isso. Precisamos ser respeitosos, pois todos somos educados. Discutimos os fatos históricos e, independentemente de quem foi morto, é sempre uma tragédia. A frase Cristo é rei não é antissemita. Antes de entrar no assunto, preciso dizer algo. Acho que o Holocausto é citado em excesso, como se fosse a única prova. É uma pena, pois isso revela falta de conhecimento histórico, já que o Holocausto não foi o único caso de perseguição aos judeus. Isso acontece o tempo todo ao longo da história. Existem literalmente centenas e centenas de exemplos, e também há exemplos mais modernos. Sinto que, por ser um exemplo tão usado e por ser um evento tão dramático e insano, 6 milhões de pessoas foram literalmente obliteradas em campos por toda a Europa. É algo difícil de compreender, mas é um exemplo fácil, e por isso as pessoas se apegam a isso. E então a resposta é: ah, claro, você vai mencionar o Holocausto. Esse é o jeito errado de enxergar a situação. A verdade é que se a sua religião acredita em cuidar de pessoas que sofreram imensamente, o povo judeu tem convivido com o antissemitismo nos últimos milhares de anos e tem sido perseguido. E tiveram uma história incrível em vários países, lugares, épocas e momentos da história. Então, é um ponto interessante que ela está levantando aqui. E sim, eu concordo. Você não precisa mencionar o Holocausto sempre, mas se realmente se importa com as pessoas, a questão de ser solidário com o sofrimento dos judeus e celebrar o fato de que eles têm uma solução para isso, que é o Estado de Israel, honestamente, me parece algo bem cristão. Se você vai me perguntar qual delas parece mais disposta a perdoar, mais humana, mais focada nos valores do cristianismo. Antes você era chamada de antissemita se negasse o Holocausto, e eu sinto que agora, se você não apoia um lado, você é chamada disso. Só para quem está assistindo, alguém pode explicar o que é o antissemitismo? Só para que os espectadores possam entender. Então, o antissemitismo foi, na verdade, um termo que foi criado por um nazista por volta da época da Segunda Guerra Mundial e era usado especificamente para se referir ao ódio aos judeus, com base em identificá-los como uma raça étnica específica, além da religião, porque eles são uma etnorreligião. Isso foi usado para separá-los ainda mais como outros em relação à raça ariana. E eu acho tão irônico que estamos começando isso de forma tão forte, com o revisionismo do Holocausto e atribuindo isso ao povo judeu se defendendo. Isso é nojento. Todas concordaram com essa afirmação, certo? Todas disseram. Certo, mas sim, a questão é que Israel não acredita nisso, na verdade acredita no oposto. Então, por que Israel diz isso? Conte pra gente no que Israel acredita. Você se lembra do que aconteceu ou está ciente do que tem acontecido recentemente? Gente, quer dizer, Candace Owens, uma delas, literalmente disse Cristo é rei e ela foi demitida por isso. Quando alguém diz Cristo é rei e faz isso no contexto de comentários horrivelmente atrozes, bem, sim, precisamos olhar para o contexto. Então, quando esses versículos são comparados entre si, mais especificamente Cristo é rei, Quero entender qual é o limite para vocês, pois parece que só consideram violência contra judeus como antissemita. É só isso que consideram limite? Isso é uma linguagem? Você está dizendo algo como acreditamos no antissemitismo? Tipo, Antissemitismo é ser contra qualquer pessoa de descendência árabe. Então, a ideia de que antissemitismo é ódio aos judeus é simplesmente porque O que a origem árabe tem a ver? antissemitismo? Vou explicar isso melhor. Então espere. É só contra judeus? Porque existem outros povos semitas, né? É só contra judeus? Ah, quero dizer, por exemplo, se um muçulmano dissesse isso, sim, seria igual a isso, porque como cristã eu não sou conformista com os valores cristãos. todas entendemos o antissemitismo em termos gerais, analisando o significado das palavras. Estamos desconstruindo isso.
Antissemitismo é normalmente entendido como ódio aos judeus, assim como islamofobia é visto como ódio aos muçulmanos ou árabes. Usamos esses termos assim no cotidiano. Separar que povos semitas também podem ser árabes para tentar redefinir antissemitismo é algo idiota para mim. Semita refere-se a um grupo de línguas. Redefinir a palavra não faz sentido, principalmente se for para justificar atos evidentes de antissemitismo. Mas eu faria. Olha, Eu não sou cristã, então minha crença não gira em torno desses assuntos. Mas o que eu acho interessante é a incapacidade de enxergar isso. Se você faz um certo comentário sobre alguém, como Cristo é rei, e usa isso de forma difamatória, isso diz mais sobre você e sua personalidade do que sobre o que essa afirmação realmente significa. Candace Owens usa Cristo é rei o tempo todo para provar que ela é melhor do que os judeus e que ela odeia judeus. E há legitimidade nisso. E eles realmente odeiam Cristo. E tudo isso pega o que deveria ser, pelo menos para o cristianismo, uma afirmação sagrada. E realmente, destrói isso. Acredito que essa deveria ser a conversa deles aqui, certo? Você pode debater sem fim, a verdade e o antissemitismo e o que isso realmente significa. E o que significa ser semita. Mas aqui, a questão não é Cristo é rei, é antissemita? É mais sobre usar esse termo, que é tão sagrado para os cristãos, de forma difamatória, é algo que alguém que realmente representa o cristianismo deveria fazer. Essa é a pergunta à qual eu continuo voltando. eu gostaria de perguntar para vocês, se puderem responder, onde está o limite para vocês quando se trata de discriminação contra pessoas judias? Eu sei que vocês vão dizer, todas as pessoas, não devemos ser ruins com ninguém. Nós não acreditamos em discriminação contra pessoas judias. Nós somos contra o sionismo. Nós somos contra a nação de Israel. Nós não nos importamos, sabe, se uma pessoa judia está praticando sua religião. Nós realmente não nos importamos. Quero dizer, a maioria de nós vem da Flórida. A gente convive com a maior população judaica dos Estados Unidos, tirando Nova York e alguns outros estados da Nova Inglaterra. Mas eu volto a falar disso. Eu não me importo, mas somos bem firmes em sermos contra o governo. Vir de um lugar com muitos judeus não te impede de ser antissemita. Mas eu quero saber de novo, qual é o limite? Porque, sabe, você disse que não temos ódio pelos judeus, mas mesmo assim você quis citar o Talmud para dizer que os judeus são anticristãos e, portanto, isso nos daria uma justificativa para talvez não odiá-los, nas suas palavras, mas vamos dizer que ações falam mais alto do que palavras. Você parece ofendida pelo Talmud. Eu pareço ofendida pelo Talmud, sim. Eu fico ofendida pelo fato de você não ter lido e ainda assim se sentir confortável em citá-lo, porque como católica, eu odeio quando as pessoas vêm até mim sem contexto, citando versículos da Bíblia para demonizar minha religião. Presumo que, se já discutimos teologia nas redes sociais, isso já ocorreu. Não vou falar da sua experiência, só estou presumindo. Na verdade, eu tenho uma cópia do Talmud Zohar. Qual versão? A versão padrão. Não existe uma versão padrão. Qual versão? Eu acredito que só existem duas. E quanto tempo você levou para ler? Quero dizer, é um livro bem curto, então eu li com calma. Você não leu. Eu não li. Eu costumava me precipitar. A cabeça. E pode ser. Um segundo. Pode ser. Na verdade, eu adorei esse ponto que ela levantou, que é: se você pegar qualquer afirmação religiosa, tipo a Bíblia, o Alcorão, etc., e tirar completamente do contexto, isso não representa o que a religião realmente defende. E isso é algo do qual você pode dizer que eu sou culpada, porque eu falo sobre passagens do Alcorão o tempo todo. A pergunta que você tem que analisar é: dentro da forma como a religião realmente age, quais partes das afirmações que eles vêm decifrando, aprendendo e estudando todos esses anos eles realmente colocam em prática? Então, dentro do Alcorão, claro, existem afirmações sobre como você deve ser pacífica, blá blá blá, e tal, e tal. Mas também existem outras afirmações, não tão pacíficas assim. Você deve se perguntar: como os islamistas agem? É bem claro para que lado eles estão indo. O Talmud é um livro que exige estudo constante e vitalício para entender seu contexto, compreensão e nuances, além de conter muitos debates. Esse é o livro todo. O livro é um debate de diferentes posições e opiniões. Pegar uma citação e dizer: é isso que os judeus fazem e acreditam. Quando você realmente olha para quem os judeus representam, como eles agem, qual é o sistema de crenças deles e no que eles se baseiam para agir, essa é uma conversa diferente. E é uma conversa que realmente precisa acontecer. Qualquer pessoa que responder isso, eu vou ter que seguir você. Antisionismo é antissemita? Sim.
O governo de Israel não é o mesmo que sionismo. Quando ela perguntou se você é contra o sionismo e você respondeu que é contra o governo de Israel, são coisas diferentes. Além disso, de novo, de uma perspectiva católica, o Papa Francisco, ele mesmo declarou em 2015, durante uma entrevista, que você pode ser contra o governo de Israel. Você pode discordar deles politicamente, mas ser contra o Estado de Israel e seu direito de existir, isso é antissemitismo. E isso é apontar apenas para a única nação judaica. Eu também gostaria de saber, quando vocês dizem que são contra o Estado de Israel, isso significa que estão pedindo pela sua destruição? Não. Então, o que isso significa? Eu diria que eles já estão lá. Então, quero dizer, como eles já estão lá, eu não diria isso. Não, eu diria que não deveriam ser tirados de lá, pois foi onde foram colocados. Mas você sabia que, ao decidirem criar a nação moderna de Israel, consideraram vários lugares diferentes? Por que eles recusaram esses lugares? Que eles simplesmente decidiram. Porque decidiram que queriam estar em sua terra indígena. Durante o Seder, em uma das festas religiosas judaicas mais importantes, dizem, no próximo ano em Jerusalém, expressando o desejo de retornar à terra natal. Eles recusaram esses lugares porque sempre quiseram autodeterminação, não terra. Jesus celebrou esse feriado. Acho que ele queria falar. Então, o sionismo é apenas nacionalismo judaico. O sionismo surgiu durante uma onda nacionalista na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Diversos locais eram debatidos ainda antes da queda do Império Otomano. Não havia contexto para como seria um Estado moderno de Israel. Sionismo não é o Estado de Israel. O sionismo é apenas um nacionalismo judaico, que novamente não aconteceu isoladamente só para o povo judeu. Vimos isso acontecer em todo o Oriente Médio em um contexto pós-Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vou dizer que comecei este vídeo sem assistir antes, tá? Porque pensei, não quero trazer um debate óbvio onde claramente um lado vence. Mas acho que fica bem claro quando você olha para os debates, para os lados que estão debatendo, qual lado conhece os fatos, qual lado é informado, qual lado entende as nuances. O que está acontecendo é que um dos lados tenta espalhar um argumento que, para mim, parece propaganda de redes sociais. Os sionistas são genocidas. Eles não conhecem os fatos. Na verdade, nem leram tudo. Têm problemas com a forma como o governo atua e podem ter essas críticas. Você também pode. Mas isso é diferente do que significa essencialmente ser cristão. Acho que precisamos continuar voltando a esse tema, pois sei que 80% do meu público são cristãos praticantes. Adoro isso e que estamos juntos aqui. E eu adoro que estamos tendo essas discussões e esses debates todos os dias sobre o que realmente está acontecendo. Mas o sionismo, apoiar Israel, não é sobre olhar para o governo e dizer eu gosto daquele cara ou não gosto daquele cara. O sionismo é sobre dizer que os judeus têm o direito de ter sua pátria, que lhes foi prometida historicamente, onde viveram, pela qual rezaram durante todos esses anos, porque os judeus têm direito à autodeterminação. Acho que, no fim, essa é uma pergunta que cada um precisa fazer a si mesmo. Eu adorei o vídeo, ele esclareceu, de forma bem nuançada, as questões da conversa. E se você é uma cristã por aí que está sendo convencida o tempo todo por propaganda online de que Israel é realmente o inimigo do cristianismo, porque você viu um vídeo de alguém cuspindo em uma cristã, ou porque ouviu a versão totalmente distorcida do que aconteceu no Domingo de Ramos, então você está sendo manipulada pela internet. É simples assim. Mais uma vez, sua crença, seus valores, você volta e debate com sua igreja, com seus pastores e com o pessoal da sua casa. Isso é para vocês decidirem. Mas pelo menos saiba se a informação que está sendo apresentada para você é precisa. E eu acho que os sionistas deram um baile nessa. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.